Sob o sol implacável do deserto, Elias caminha, seu rosto um mapa de cicatrizes e tristeza. Cada passo é um testemunho de sua resistência. Cada olhar revela a profundidade de sua angústia. O deserto se estende sem fim, espelhando a vastidão de sua turbulência interior. Suas roupas simples contrastam fortemente com a paisagem dura e implacável. O sol bate forte, cada raio um lembrete de sua solidão e desespero. No coração da desolação, Elias continua sua jornada, impulsionado por uma força desconhecida. Elias busca refúgio na caverna fria, com suas paredes úmidas ecoando sua turbulência interior. Atormentado por visões, ele se agarra à esperança em meio ao desespero sufocante. As sombras dançam como demônios, espelhando as dúvidas paralisantes que o consomem. No coração das trevas, Elias clama: Deus, guia-me, estou perdido. Seu apelo paira no ar pesado, sem resposta, enquanto a caverna permanece uma testemunha silenciosa de sua luta. Elias chega à aldeia, um quadro sombrio da devastação da seca. O desespero grava-se nos rostos dos aldeãos, um retrato assustador da fome. A terra ressecada sussurra contos de sede, sem fim e colheitas estéreis. Poços vazios e colheitas murchas erguem-se como monumentos silenciosos ao sofrimento de uma terra. Uma sensação palpável de desesperança paira no ar. Um véu sufocante sobre a aldeia. Na penumbra de sua humilde moradia, a viúva permanece, seu rosto marcado pela preocupação. Elias, envolto em vestes desgastadas pela viagem, olha para ela com olhos esperançosos. Os olhos da viúva percorrem sua cozinha modesta, um inventário silencioso de seus poucos recursos. Ela pondera o peso da sua decisão, a farinha e o óleo escassos, seus únicos tesouros. Elias espera pacientemente, sua presença uma lembrança marcante do mundo do lado de fora da porta dela. O rosto da viúva suaviza-se, um lampejo de compaixão superando sua hesitação. Na humilde morada, Elias se ergue como um farol de esperança contra a dura realidade da fome. Com um gesto, ele inicia o milagre, recorrendo a forças invisíveis para reabastecer os escassos suprimentos da viúva. A viúva observa, seus olhos se arregalando quando a farinha se multiplica milagrosamente, desafiando o vazio que ela esperava. O óleo flui sem parar, um riacho dourado enchendo seu recipiente até a borda, prometendo sustento e vida. Um suspiro escapa de seus lábios enquanto seu coração se enche de gratidão e admiração pela intervenção divina. Elias sorri gentilmente, uma garantia silenciosa de que a esperança pode florescer mesmo nas circunstâncias mais áridas. Na estrada empoeirada, duas figuras se aproximam, seu encontro uma colisão de destino e fé. O olhar firme de Elias encontra os olhos hesitantes de Obadias, um servo envolto em medo, mas abrigando uma devoção secreta. O peso das palavras não ditas paira pesado entre eles, um reconhecimento silencioso da fé compartilhada em um reino de sombras. Na extensão nua da estrada, o encontro deles se torna um momento crucial, um farol de esperança em meio à escuridão crescente. Sob o céu aberto, Elias permanece firme, pronto para comandar Obadias. O olhar de Elias penetra em Obadias, o peso do seu pedido é palpável. Obadias ouve, a tarefa de convocar o rei Acabe pesando em seus ombros. A estrada aberta espera enquanto Obadias se prepara para entregar a convocação de Elias ao rei Acabe. Sob o vasto céu do Monte Carmelo, um desafio divino é lançado. Elias avança, sua presença imponente, seus olhos ardendo com determinação inabalável. Diante dele, os profetas de Baal se reúnem, seus rostos marcados por uma mistura de desafio e incerteza, preparando-se para o julgamento iminente. O ar crepita de expectativa quando Elias levanta as mãos, um desafio silencioso ecoando pela montanha, preparando o cenário para uma batalha de fé. Os profetas de Baal começam seus cânticos, suas vozes se elevando em uma súplica fervorosa à sua divindade, seus corpos balançando em devoção rítmica. Elias observa, sua postura inabalável, sua expressão uma máscara de confiança serena, enquanto o sol incide sobre o solo sagrado. À medida que o dia se aprofunda, o duelo de fé atinge seu clímax. A montanha é uma testemunha silenciosa do poder que em breve descerá. No Monte Carmelo, os profetas de Baal erguem suas vozes, gritos desesperados ecoando sem resposta na vasta extensão. Seu fervor se intensifica,
seca, mas os céus permanecem indiferentes, um testemunho silencioso de sua devoção fútil. A frustração aumenta à medida que os profetas continuam suas invocações, seus rostos marcados pela desesperação. O sol bate neles, mas nenhuma intervenção divina oferece alívio ou validação. O ar crepita com tensão tácita enquanto os profetas persistem, seus esforços cada vez mais frenéticos. O silêncio desce, pesado e absoluto, confirmando o vazio de seus apelos. Elias levanta o rosto para os céus. Sua voz, uma súplica fervorosa na vasta extensão do Monte Carmelo. Uma luz ofuscante irrompe de cima, queimando o céu enquanto fogo divino desce. O sacrifício, outrora uma oferta solene, é engolido por um inferno furioso, sua essência transformada em um clarão de glória. A madeira sob o sacrifício crepita e desmorona, sucumbindo ao poder esmagador das chamas celestiais. Elias permanece ajoelhado, uma silhueta contra o fogo radiante, sua fé inabalável diante da intervenção divina. A paisagem é banhada por um brilho etéreo, o céu em chamas com a força crua e indomável dos céus. Em Monte Carmelo, um momento profundo se desenrola enquanto as pessoas se reúnem em solene reverência. A multidão se move como um só, unida em sua devoção, suas figuras curvadas em profunda humildade. O ar vibra com preces não ditas, uma sinfonia silenciosa de fé ecoando pela paisagem. Cada postura é um testemunho de sua crença, cada gesto uma declaração do poder supremo de Deus. Em sua súplica coletiva, eles reconhecem a presença divina que os envolve, seus espíritos elevados em rendição esperançosa. No Monte Carmelo, o comando de Elias ecoa, selando o destino dos profetas de Baal. Os profetas de Baal são apreendidos. Suas expressões se transformam de desafio em terror. Uma onda de retribuição divina varre o Monte Carmelo. A justiça foi feita. Elias inicia sua árdua ascensão ao Monte Carmelo, sua determinação gravada contra o vasto céu. A cada passo, a determinação de Elias se aprofunda à medida que ele se aproxima do cume, impulsionado por uma esperança fervorosa de salvação. No cume da montanha, sob a extensão atenta dos céus, Elias ajoelha-se em oração solene, implorando por chuva. Sua voz ecoa com fé desesperada, uma súplica solitária contra o cenário de uma terra seca, buscando a intervenção divina. Uma mudança sutil no horizonte sinaliza o prelúdio da chuva, lançando uma sombra momentânea sobre Monte Carmelo. O ar fica pesado com a antecipação, enquanto a natureza se prepara para liberar suas lágrimas purificadoras. A paisagem do Monte Carmelo se prepara, aguardando a iminente chuva que promete renovação. O drama da natureza se desenrola quando as primeiras gotas começam a cair, sussurrando promessas de vida e rejuvenescimento. Sob chuva incessante, Monte Carmelo encerra sua longa seca. A enchente cobre a paisagem, revivendo a terra sedenta. Os rios incham com vida renovada à medida que a chuva persiste. A forte chuva continua, prometendo um futuro de abundância. Monte Carmelo respira novamente, pois a seca finalmente acaba. A rainha Jezabel, envolta em sombras, ergue-se como uma figura de fúria fervilhante. A luz bruxuleante da tocha lança sombras assustadoras, revelando o ódio ardente em seus olhos. Seu rosto se contorce com intenção vingativa, cada músculo tenso com uma determinação sombria. Sua voz escorre veneno quando ela jura: Elias pagará por sua traição. Elias corre desesperadamente para a extensão árida. Seu rosto, uma tela de terror absoluto. O sol implacável bate enquanto Elias cambaleia para a frente, o medo impulsionando cada passo seu. Cada passo é uma batalha contra a paisagem implacável, com sua sombra se estendendo longa e distorcida atrás dele. Sua respiração falha na garganta quando ele olha para trás, o espectro da perseguição alimentando sua fuga. A vastidão do deserto espelha a imensidão do seu pavor. Cada grão de areia, uma lembrança do seu isolamento. Ele avança, o horizonte uma promessa distante nesta corrida desesperada pela sobrevivência. No coração da caverna, Elias desaba, consumido pelo aperto gélido do abandono. A escuridão sussurra sobre a solidão, amplificando o desespero de Elias enquanto ele busca consolo. Ecos de silêncio zombam de seus apelos enquanto Elias clama, sua voz engolida pela pedra. As paredes da caverna permanecem como testemunhas silenciosas, refletindo o profundo senso de isolamento de Elias.
O coração de Elias dói a cada respiração, uma lembrança pesada de seu estado abandonado. Diante da total desolação, Elias confronta o abismo de sua fé. No coração da caverna, o sussurro suave de Deus corta o silêncio, a antecipação pairando pesada no ar. O silêncio da caverna amplifica o peso das palavras de Deus, cada sílaba ecoando com significado oculto. Os lábios de Deus mal se movem quando ele insiste: continue. A caverna parece prender a respiração, aguardando o desenrolar do destino. Sob o sol implacável do deserto, Elias encontra Eliseu, um humilde jovem trabalhador rural. O olhar de Elias penetra na vasta paisagem, fixando-se em Eliseu, uma figura de força silenciosa em meio à desolação. No momento que alterará o destino, Elias declara com convicção divina: eu te unjo como meu sucessor. Eliseu olha para Elias, o peso do destino pousando sobre seus ombros juvenis. O vento do deserto sussurra segredos, enquanto as palavras de Elias pairam no ar, prometendo um futuro forjado na fé e na resiliência. Sob o sol severo do deserto, o manto da liderança é passado, selando um legado de poder e propósito. Sob o sol implacável do deserto, Elias e Eliseu iniciam sua jornada, suas figuras pequenas contra a vasta e implacável paisagem. Seus passos marcam o início de uma peregrinação compartilhada. Cada passo, um testemunho de seu vínculo. Enquanto caminham, suas vozes são levadas pelo vento, ecoando com o peso da sabedoria e da experiência. A beleza nua do deserto espelha a profundidade da sua troca espiritual, uma testemunha silenciosa da sua comunhão. Suas figuras desaparecem no horizonte, deixando para trás apenas os ecos de sua sabedoria compartilhada na solidão do deserto. Sob o vasto céu, Elias levanta sua capa, o sol brilhando na superfície do rio. As águas do Jordão respondem ao comando de Elias, separando-se para revelar um caminho a seguir. Elias, com um olhar determinado, começa a caminhar no caminho recém-formado, o manto ainda erguido. Eliseu segue de perto Elias, sua expressão uma mistura de admiração e expectativa. Juntos, avançam mais fundo no coração do rio dividido, com as paredes de água se erguendo de cada lado. O rio segue seu curso, um testemunho de fé e poder divino. Em meio ao rio que flui, Elias observa Eliseu com preocupação palpável, sua expressão nublada de apreensão. O rio espelha o humor sombrio enquanto Elias busca o último desejo de Eliseu. O que você deseja antes de ser levado? O rio que flui reflete o momento pesado enquanto Elias aguarda a resposta de Eliseu. Os olhos de Elias refletem uma mistura de preocupação e expectativa enquanto ele olha para Eliseu. Sob o céu aberto do rio Jordão, um pedido profundo paira no ar. A voz de Eliseu ecoa com saudade, buscando uma herança divina. Ele anseia por uma porção dupla do espírito de Elias, um legado de poder e graça. Sua postura reflete profunda humildade ao se preparar para receber um presente inestimável. A paisagem do Rio Jordão testemunha um momento de desejo transcendente. Em Rio Jordão, uma súbita explosão de fogo perfura o céu. Do céu, desce uma carruagem de fogo, seu brilho se intensificando. A carruagem de fogo separa Elias de Eliseu. Uma intervenção divina se desenrola. Eliseu observa, com uma expressão que mistura admiração e descrença, enquanto a carruagem desce. A presença flamejante da carruagem transforma a paisagem, marcando um momento de mudança profunda. Elias está no chão, alheio ao iminente evento celestial. Um redemoinho começa a se formar em torno de Elias, girando poeira e detritos. O redemoinho se intensifica, levantando Elias do chão. Elias ascende mais alto no céu, preso no coração do vórtex. Elias é levado para longe, tornando-se uma pequena figura contra o céu vasto. O redemoinho se dissipa, deixando apenas o céu aberto, onde Elias antes estava. Às margens do rio Jordão, Eliseu permanece firme, o manto de Elias agarrado com força em suas mãos. Com um movimento amplo, Eliseu ergue o manto no alto, preparando-se para dividir as águas do rio Jordão. As águas do rio Jordão se dividem dramaticamente quando Eliseu demonstra o espírito recebido de Elias. Eliseu observa enquanto as águas se separam, confirmando o poder divino concedido a ele.
Sob o sol brilhante, Eliseu começa seus milagres, continuando o legado de Elias. Um sentimento de admiração preenche a aldeia enquanto Eliseu continua o trabalho de Elias. Eliseu persiste em suas ações divinas à medida que o dia passa. A aldeia testemunha a continuação de uma missão sagrada, levada adiante por Eliseu. Dentro do palácio opulento, a rainha Jezabel está perdida em pensamentos, com o olhar distante e resoluto. A luz do sol entra pelas janelas do palácio, realçando as feições resolutas da rainha. Sua mente dispara enquanto ela contempla a morte de Eliseu, cada gesto revelando sua determinação implacável. Seus olhos se estreitam, uma mudança sutil, mas distinta, em sua postura, indicando a formação de uma decisão mortal. O ar crepita com intenções não ditas, enquanto o plano de Jezabel toma forma, prometendo dias sombrios pela frente. Sob o sol radiante de cidade, uma história de cura começa a se desenrolar. Eliseu estende a mão, pronto para realizar um ato milagroso. O general sírio está de pé, marcado pela lepra, aguardando uma transformação, um momento de intervenção divina. Eliseu cura o general, alterando o seu destino. O general, agora curado, fica maravilhado, com a pele renovada e o espírito revigorado. Cidade testemunha um testemunho de fé e o poder da cura milagrosa. Numa casa humilde, Eliseu se prepara para realizar um ato milagroso, sua presença enchendo a sala de expectativa. Eliseu se aproxima da criança sem vida, seu toque suave enquanto busca restaurar a vida onde não há nenhuma. Um momento de foco intenso, enquanto Eliseu ora, sua devoção palpável ao invocar a intervenção divina. A mãe observa com a respiração suspensa, sua esperança e desespero se misturando enquanto testemunha o impossível. A vida retorna à criança, seus olhos se abrindo, um sinal de esperança em meio ao desespero. Eliseu apresenta a criança revivida à sua mãe, um momento de profunda alegria e gratidão preenchendo a pequena casa. Sob o céu vasto, Eliseu está em meio a uma multidão, uma figura solitária contra um mar de rostos esperançosos. No coração da multidão, a fome corrói, seus olhos fixos em Eliseu. 20 pães se tornam um farol de esperança, erguidos nas mãos de Eliseu. Uma transformação se desenrola quando Eliseu começa a distribuir o pão. O mar de rostos explode de alegria quando o pão é distribuído. Após o milagre, instala-se a quietude, um momento de sustento e admiração compartilhados. Sob o manto da noite, o decreto de um rei acende um cerco quando o exército sírio avança sobre o palácio. Uma ameaça iminente paira sobre Eliseu quando o poder da Síria se prepara para romper as muralhas do palácio. O ar da noite crepita de expectativa enquanto as forças sírias se aproximam. Sua missão: capturar Eliseu. O destino de Eliseu pende precariamente enquanto o exército sírio cerca o palácio, seu avanço implacável. No coração da cidade, Eliseu ajoelha-se, com o rosto voltado para os céus, enquanto começa a orar. Uma força poderosa emana de Eliseu enquanto ele ora com fé inabalável. A escuridão desce sobre o exército sírio quando a oração de Eliseu prevalece. O pânico irrompe entre os soldados sírios. O exército, outrora formidável, é agora uma cena de caos e desordem. Eliseu permanece em oração. Sua presença é um farol de esperança em meio à turbulência. A genialidade estratégica de Eliseu se revela quando ele guia o exército sírio em direção a Samaria, alheio à armadilha que o aguarda. O vasto exército avança, sua confiança inabalável ao se aproximar da cidade, alheios à sua iminente captura. Os portões de Samaria se aproximam, os soldados sírios marchando firmemente para o que acreditam ser seu triunfo. A decepção transforma-se em pavor quando o exército sírio percebe que foi levado para uma emboscada cuidadosamente orquestrada. Cercado e exposto, o exército sírio enfrenta a sombria realidade de sua captura dentro dos muros de Samaria. Eliseu observa enquanto o outrora poderoso exército sírio é desarmado e subjugado, sua campanha terminando em completa derrota. Dentro do grandioso palácio, as tensões aumentam quando Eliseu avança, sua determinação cortando o silêncio. Suas palavras ecoam pelo salão, um apelo pela libertação do exército sírio. O peso do seu apelo paira no ar, o destino dos soldados sírios equilibrado em sua intervenção. Um momento de tensa expectativa, então, a ordem é dada. O exército sírio deve ser libertado. No vasto campo, Eliseu, humildemente vestido, ergue as mãos, um farol de fé inabalável.
Sua voz, ressoando com poder solene, corta o ar, declarando a profecia divina. His declaration rings with divine authority. Assim diz o Senhor: Ben-Hadad, rei da Síria, não verá o amanhecer. O vasto campo se torna um palco para esta poderosa declaração, as palavras pairando pesadas no ar. No coração da casa, um drama silencioso se desenrola quando Eliseu sucumbe à doença. O peso da doença oprime, levando Eliseu em sua garra implacável. Uma quietude pesada preenche o quarto, marcando a rendição de Eliseu à doença invisível. Na quietude da casa, a batalha de Eliseu termina, perdido para as garras da doença. O túmulo de Eliseu permanece silencioso, aguardando seu próximo visitante. Um corpo sem vida cai nas profundezas escuras do túmulo de Eliseu. A quietude desce enquanto o corpo jaz imóvel dentro do túmulo. Uma faísca de vida acende dentro da forma sem vida. Ele se levanta, renascido, das profundezas do túmulo, um milagre se revelando. Sob o sol do deserto, uma mudança divina se desenrola no Monte da Transfiguração. O deserto se estende infinitamente, testemunha silenciosa de um momento além dos limites terrenos. Elias levanta-se, sua presença irradiando sabedoria atemporal. Moisés aparece, com o rosto sereno, como se tocado pela eternidade. O ar da montanha cintila, carregando sussurros de pactos antigos e futuros prometidos. Uma presença sagrada preenche o deserto, transformando a paisagem em terra sagrada. Na vasta extensão do deserto, Elias começa a falar, suas palavras pairando no ar parado. O deserto se estende infinitamente, enquanto Elias fala dos eventos que em breve acontecerão em Jerusalém. Jesus ouve atentamente na solidão do deserto, a gravidade das palavras de Elias pairando pesadamente sobre eles. O peso do destino permeia a paisagem árida quando Elias conclui sua previsão sinistra. No coração do deserto desolado, uma voz divina ressoa, seu poder abalando a própria terra. Uma voz ecoa, carregando o peso da onipotência e o calor do amor sem limites. A voz ressoa, preenchendo cada fenda da terra árida, uma declaração dos céus. Jesus é meu filho amado, proclama a voz divina, cada palavra um farol no vazio. As palavras pairam no ar, um testemunho de afeição divina e conexão eterna. O deserto se aquieta, absorvendo a proclamação divina em sua alma antiga e castigada. Banho de luz solar etérea, Jesus está na bima, uma figura de autoridade serena em meio à sinagoga silenciosa. Pergaminhos antigos brilham enquanto ele desenrola suavemente o texto sagrado de Isaías, seu toque reverente. A congregação observa, prendendo a respiração em antecipação, enquanto o destino se revela diante deles. A voz de Jesus ecoa pela sinagoga, ressoando com o peso da profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para trazer boas notícias aos pobres, declara Jesus, suas palavras carregando a promessa de esperança, para proclamar a libertação dos cativos, para libertar os oprimidos, conclui ele, com o olhar percorrendo os rostos extasiados diante dele. Dentro da sinagoga silenciosa, Jesus está de pé, com a convicção ardendo em seus olhos. Uma profunda quietude desce sobre a congregação enquanto Jesus se prepara para falar. O ar crepita com expectativa, cada coração aguardando suas palavras. Jesus declara com certeza inabalável: eu declaro que sou o cumprimento da profecia. Na extensão desolada do Rio Jordão, uma figura solitária emerge, sua presença dominando a natureza selvagem. A voz de João Batista ecoa, ressoando com o espírito de Elias, carregando uma mensagem de profunda transformação. Seus olhos brilham com fervorosa convicção. João Batista personifica o poder bruto do fervor profético. O ar do deserto vibra com o peso de suas palavras, enquanto João Batista convoca a essência da renovação e da redenção. No tranquilo Rio Jordão, um momento crucial se desenrola quando João Batista se prepara para batizar Jesus. João Batista derrama a água do rio sobre Jesus, simbolizando a purificação e um novo começo. A água cai sobre Jesus, limpando-o e transformando-o em um rito sagrado. Uma expressão serena banha Jesus, significando renovação espiritual e conexão divina. O rio segue, carregando o peso da história e a promessa de redenção. João Batista permanece na escuridão. O silêncio de um prisioneiro preenche a cela da prisão. As paredes da prisão se fecham em volta de João. João Batista aguarda o seu destino. Na cela fria,
João Batista reflete. A prisão guarda João Batista. Nos limites severos da prisão, um momento de finalidade sombria se aproxima. João Batista permanece desafiador, seu olhar firme enquanto Herodes se aproxima. O rosto de Herodes é uma máscara indecifrável, uma tempestade de emoções conflitantes fervilhando sob a superfície. O carrasco levanta sua espada, o metal brilhando ominosamente na luz fraca. Um ato rápido e brutal se desenrola, silenciando João Batista para sempre. O ar da prisão paira espesso com o peso da consequência irreversível. Na extensão desolada do deserto, uma profunda tristeza começa a envolver Jesus. Seu olhar percorre a paisagem árida, cada grão de areia espelhando sua dor. Um silêncio pesado desce enquanto Jesus reflete sobre o trágico destino de João Batista. O vento sussurra através dos cânions, carregando ecos de perda e lamento. Na solidão do deserto, o peso da morte de João Batista esmaga Jesus. O sol bate forte, cada raio um lembrete da vida que se extinguiu cedo demais. Dentro da modesta casa, uma cena de desespero silencioso se desenrola. Um menino se contorce, tomado por uma força invisível. Seu tormento, um testemunho contundente do poder do demônio. Os discípulos recuam, com os rostos marcados pela frustração e derrota. Suas tentativas fracassadas pairam pesadas no ar. Uma tensão palpável preenche cada canto da sala. A esperança diminui face à escuridão avassaladora. Nos limites silenciosos da casa, Jesus começa a falar. Suas palavras carregam o peso da profecia, explicando o espírito de Elias. A revelação se desenrola, revelando João Batista como a encarnação de Elias. A sala está preenchida com uma sensação de profundo entendimento. A conexão entre o passado e o presente fica clara. O espírito de Elias vive em João, cumprindo profecias antigas. Sob o sol radiante, Jerusalém espera, alheia à entrada divina que está prestes a acontecer. Uma figura se aproxima a Jesus, entrando em Jerusalém em um momento de humilde triunfo. A cidade observa enquanto Jesus avança, cada passo uma promessa, cada olhar uma profecia. Jerusalém testemunha a chegada, o ar espesso de antecipação e destinos não ditos. A entrada triunfal se desenrola, cada momento ecoando com o peso do destino e do propósito divino. Em meio às pedras antigas, Jesus reivindica sua cidade. Sua entrada, um farol de esperança e mudança iminente. Jesus entra no templo, com o olhar varrendo a cena com justa ira. O espaço sagrado é profanado por mercadores, vendendo suas mercadorias e cambistas, contando moedas. Com um grito furioso, Jesus derruba as mesas, espalhando moedas pelo chão. Mercadorias voam e o ar se enche de caos quando Jesus instala um chicote improvisado. Ele expulsa os comerciantes e seus rebanhos, limpando o templo com um zelo incomparável. Gritos de protesto e o balido de animais enchem o ar enquanto o templo passa por sua transformação. Na sala pouco iluminada, Jesus reúne-se com seus discípulos para a última ceia, seus rostos marcados por uma mistura de fé e a iminência da desgraça. As sombras pesadas dançam pelas paredes, testemunhando silenciosamente a solenidade da ocasião. Uma sensação de profunda solenidade permeia a sala, cada discípulo lutando com o peso do não dito. O ar se adensa com a expectativa, enquanto Jesus se prepara para compartilhar sua última refeição, um momento suspenso entre a comunhão terrena e o destino divino. Sob o manto da noite, Jesus busca consolo no jardim do Getsemane, sua figura uma silhueta contra as antigas oliveiras. A agonia o domina enquanto ele desabafa sua alma, o peso do mundo pressionando seus ombros. O jardim, antes um santuário, agora ecoa com os gritos silenciosos de um coração sobrecarregado. Cada sombra parece aprofundar sua solidão, amplificando a dor que o consome. Neste momento de profunda luta, a fronteira entre o homem e o divino se confunde, revelando a profundidade de seu sacrifício. O ar está espesso de expectativa, enquanto o destino da humanidade pende na balança dentro deste bosque sagrado. No jardim do Getsemane, o ar noturno torna-se pesado de pressentimento à medida que as sombras se alongam. A quietude se estilhaça quando os soldados emergem da escuridão, seus rostos sombrios, seu propósito claro. Jesus, com um olhar de aceitação triste, é apreendido. A paz do jardim é para sempre quebrada. O choque do aço e o farfalhar das vestes marcam o fim de uma vigília sagrada e o início de uma jornada sombria. No grande tribunal, Jesus está em silêncio,
aguardando o julgamento. Pilatos observa Jesus com uma expressão indecifrável enquanto contempla a cena. O tribunal está cheio de expectativa enquanto todos os olhos se voltam para Jesus. Uma tensão palpável preenche o ar enquanto Jesus permanece calmo sob o olhar de Pilatos. O peso do destino é pesado enquanto Pilatos se prepara para proferir seu veredicto. A solenidade do momento é capturada enquanto o tribunal aguarda a decisão final de Pilatos. Sob o sol opressor, Jesus inicia sua jornada agonizante pela via dolorosa, a pesada cruz um símbolo de seu imenso fardo. Cada passo em frente é um testemunho de sua determinação inabalável, apesar das zombarias dos espectadores e do tormento físico. A madeira áspera da cruz roça em sua pele, cada movimento uma nova onda de agonia que o invade. No entanto, em meio ao tormento, um brilho de esperança brilha em seus olhos, um farol de amor e redenção para todos. Sob o vasto céu do Calvário, Jesus está suspenso, uma figura solitária contra a luz forte. Seu corpo pende, uma silhueta nítida contra o sol implacável. A madeira áspera da cruz suporta o peso do sacrifício. Uma coroa de espinhos perfura sua testa, um símbolo de sofrimento. O vento sussurra pela paisagem árida, um lamento triste. A cena é um quadro solene de agonia e redenção. Sob o vasto céu, Jesus pende na cruz, sua silhueta marcante contra a luz que se apaga. Um silêncio paira sobre a terra, enquanto o peso do sacrifício se instala na cena. O vento sussurra pela paisagem desolada, carregando os ecos de um momento profundo. O silêncio desce, quebrado apenas pelos gritos distantes daqueles que lamentam, enquanto o mundo prende a respiração. A cruz ergue-se como um monumento solitário, um testemunho de amor e sacrifício face ao desespero. No sepulcro silencioso, a quietude desce enquanto Jesus é preparado para o seu descanso. Solene, eles colocaram risos. O sepulcro aguarda, sua pedra fria, um forte contraste com o calor da vida. Em reverência silenciosa, Jesus é colocado em seu descanso final. A pedra se desfaz e uma luz ofuscante irrompe do sepulcro, sinalizando o impossível. Uma figura etérea emerge, radiante e triunfante, da escuridão do túmulo. O ar crepita com energia divina enquanto ele ascende, deixando para trás os limites da mortalidade. Sua forma se transforma, tornando-se mais luminosa, um farol contra o céu que amanhece. O mundo prende a respiração, testemunhando o profundo milagre se desenrolar diante de seus olhos. O sepulcro está vazio, um testemunho silencioso do poder que desafia a própria morte. Sob o radiante sol Galileu, uma presença divina agracia a terra, lançando um brilho celestial. Os discípulos se reúnem, seus rostos refletindo uma mistura de admiração e descrença. Uma paisagem banhada por luz etérea, a própria natureza parece prender a respiração em reverência. Neste momento sagrado, o véu entre os mundos se afina, revelando o profundo mistério da fé. Sob o céu radiante, Jesus se prepara para ascender do Monte das Oliveiras. Uma luz divina o envolve, sinalizando sua partida do reino terreno. Mais alto e mais alto, ele se eleva, deixando para trás o mundo mortal. As nuvens se afastam, acolhendo-o no abraço celestial. Uma quietude profunda se instala no Monte das Oliveiras quando sua ascensão termina. No cenáculo, os discípulos se reúnem, seus corações cheios de uma profunda sensação de expectativa. Uma quietude palpável se instala na sala, como se o próprio ar prendesse a respiração em expectativa. De repente, uma forte rajada de vento varre o cenáculo, abalando os alicerces do seu mundo. O vento se intensifica, rodopiando ao redor dos discípulos, como se prenunciasse a chegada de algo divino. Então, com um clarão de luz ofuscante, línguas de fogo descem sobre cada um deles, inflamando suas almas com uma chama divina. Os discípulos são transformados, seus rostos irradiando com poder e propósito renovados. Sob o vasto céu de Jerusalém, discípulos se reúnem para espalhar uma mensagem divina de esperança e redenção. Suas vozes se elevam, carregando palavras de fé e transformação por toda a cidade antiga. Os ouvintes param, cativados pelo fervor de suas palavras, enquanto a promessa de uma nova aliança ecoa pelas ruas. A cidade pulsa com energia renovada, enquanto a mensagem dos discípulos se espalha pelos corações de Jerusalém. Em todo o mundo, a mensagem se espalha, levada por sussurros e ventos. De cidades movimentadas a vilarejos remotos, as notícias viajam, mudando vidas. Em cada canto do mundo, a esperança floresce,
alimentada por crenças compartilhadas. O mundo se transforma, unido por um propósito comum e fé inabalável. As barreiras desmoronam à medida que os corações se abrem, abraçando uma nova era de compreensão. O mundo se banha na luz desta profunda revelação, para sempre transformado. A luz do sol entra pelas janelas de vitrais, iluminando a igreja moderna com um brilho radiante de luz divina. O altar permanece como um farol de esperança, sua simplicidade refletindo a pureza da fé em Jesus Cristo. Os fiéis enchem os bancos, seus rostos voltados para a oração, uma sinfonia de devoção sussurrada, preenchendo o espaço sagrado. Um coral eleva suas vozes em louvor harmonioso, sua canção ecoando pela igreja, um testemunho de crença inabalável. O pastor está no púlpito, pregando um sermão com paixão fervorosa, suas palavras ressoando com a promessa de salvação. A câmera percorre a igreja, capturando os rostos dos fiéis, seus olhos brilhando com esperança e a luz de Cristo. Sob o sol implacável, um vasto deserto se desenrola, seu horizonte embaçado por ondas de calor cintilantes. Elias surge, uma figura solitária contra a paisagem dura e implacável. Cada passo é um testemunho de resiliência, com seu olhar intenso fixo em um destino invisível. O deserto se estende sem fim, uma tela de solidão e expectativa. Ele avança, um símbolo de propósito inabalável. Sua presença é uma promessa de mudança transcendental. Este é o retorno de Elias, um prenúncio do grande dia do Senhor. O deserto se estende, o calor distorcendo o horizonte, sussurros carregando uma antiga expectativa. Surgem sinais sutis, pedras dispostas com propósito, caminhos varridos por mãos invisíveis. O chão do deserto revela arranjos cuidadosos, cada pedra um marcador silencioso de intenção. Abrigos improvisados erguem-se contra a opressão do sol, oferecendo proteção escassa de seu olhar feroz. Uma tensão palpável paira no ar, carregada de gerações de expectativas não ditas. O deserto espera, cada grão de areia prendendo a respiração pelo que está por vir. Sob o sol implacável, o deserto se estende, um testemunho silencioso do poder bruto da natureza. O horizonte se desfoca no calor, o ar espesso com um silêncio quase tangível. A areia se estende, um oceano de terra, sob o céu penetrante. O silêncio envolve a cena, quebrado apenas pelo vento sussurrando pelas dunas. O deserto se estende infinitamente, prometendo restauração sob o sol implacável. Uma árvore solitária e murcha permanece desafiadora contra o cenário severo e implacável. A terra rachada assa sob o sol, cada fissura contando uma história de resiliência e resistência. Miragens cintilam no horizonte, provocando o olhar com ilusões de água e vida. O sol, um olho ardente no céu, observa a terra silenciosa e queimada pelo sol. Areia sem fim se estende sob o sol ardente. A fé começa a se manifestar. Uma figura solitária caminha para o horizonte, sua silhueta um farol de esperança contra a paisagem desolada. O sol bate forte, mas a figura avança, com sua determinação inabalável. Uma miragem cintila ao longe, uma falsa promessa que testa sua determinação. A cada passo, a fé se aprofunda, transformando a paisagem árida em um caminho de propósito. O deserto se estende sem fim, uma tela de desolação sob o sol implacável. Uma figura solitária emerge, sua silhueta marcante contra o cenário adverso, personificando a resiliência diante da adversidade. A figura avança, cada passo um testemunho de sua determinação inabalável. Um vislumbre de esperança surge no horizonte, uma promessa de alívio em meio à desolação. A figura acelera o passo, atraída pelo fascínio da salvação, com o espírito renovado. Sob o sol implacável do deserto, uma sensação palpável de vitória final preenche o ar. O horizonte cintila, prometendo o fim da longa luta. Uma quietude desce, quebrada apenas pelo sussurro do vento. O deserto se estende, uma extensão infinita sob o céu.